Geralmente, quando a gente fala de entorpecimento, a gente costuma associar ao uso de drogas ilícitas, né? Uma pessoa que usa muitas drogas e fica entorpecida. A gente pode pensar de forma análoga, de forma direta, a questão do alcoolismo, né? Quando a gente pensa em embriaguez, a gente está falando de um uso excessivo de álcool, né? Eu estou trazendo esses dois termos aqui, embriaguez e entorpecimento, para a gente pensar além dos usos de drogas ilícitas e de álcool, para a gente pensar também o nosso uso de redes sociais, nosso uso de celular, nosso uso de internet. Tende-se a também criar uma forma de entorpecimento com nossos hábitos, que todos nós estamos sujeitos a ficar o dia inteiro ali rodando a telinha do celular, geralmente vendo vídeos curtos e muito provavelmente vídeos que se diferem muitos um dos outros, né? Me parece que a gente vai criando também uma forma de entorpecimento, né, através desse hábito tão contemporâneo, né? Claro que é um pouco difícil fugir disso, porque a gente está falando de smartphone, de celular que está sempre nas nossas mãos, e esse tipo de mecanismo ele brinca exatamente com essa necessidade que a gente tem de sentir prazer ou de evitar o desprazer, né? Então, se você tem ali em mãos a possibilidade de preencher muitas vezes o vazio que a gente tem, que é inerente a nós, e de alguma forma sentir algum tipo de prazer ou simplesmente evitar o desprazer, porque muitas vezes se torna um hábito banal. Então a gente está falando de como a gente lida com o nosso vazio também, né? A gente se entorpece muitas vezes para poder lidar com o vazio ou não lidar com o vazio, né? Eu vejo muitas consequências em relação a esse tipo de entorpecimento virtual, vamos chamar assim, né? Muito ligado à nossa ansiedade, né? Essa coisa da gente sempre suprir uma ânsia, né? Vira uma coisa compulsiva, que é comum quando a gente pensa em entorpecimento. E é uma coisa que, como eu disse, todos nós estamos de alguma forma submetidos a isso, né? Não estou aqui me colocando como aquele que não participa desse jogo, que todo mundo participa, né? A questão é a gente pensar com mais crítica em relação a isso, a gente analisar o quanto isso acaba nos deixando poluídos, né? Eu tenho essa impressão, uma poluição psíquica, afetiva. A gente tem tido mais dificuldade como cultura, estou dizendo a gente tem tido mais dificuldade de nos concentrar, a gente tem tido mais dificuldade, de, por exemplo, de parar para ver um filme completo que não seja um Reels, né, aqueles vídeos curtos. A gente tem dificuldade de ler, a gente tem dificuldade de escutar os outros, a gente tem dificuldade de ler os outros e ler a realidade. Esse é o grande paradoxo, talvez, da questão da internet, né? Tinha-se antigamente a ilusão de que a internet nos tornaria pessoas mais bem informadas, inteligentes, interligadas. Mas o que a gente vê, até pelo conteúdo do que se vê nas redes, né, do que se tem nas redes, a gente vê um individualismo, a gente vê um, uma pouca possibilidade de abertura para o outro. Talvez isso apareça muito na teoria. E a gente vê esse em si, mas estar em si mesmo, né? Ficar em si, ficar preso em si, né? A palavra não veio aqui agora, né? Preso num giro narcísico, num gozo narcísico, num entorpecimento, numa embriaguez. E logo uma inacessibilidade ao outro. Em si mesmamento, essa é a palavra que eu queria dizer. Em si mesmamento, em si, ali, né? Então é uma forma da gente pensar entorpecimento também, né? Porque geralmente a gente
sempre associa o uso de drogas ilícitas, substâncias tóxicos, né? Isso porque aqui eu não vou entrar também na questão dos jogos, né? Que tem se tornado aí uma questão alarmante, né? A questão da compulsão por jogos, entorpecimento por jogos, e tudo associado a essa telinha aqui, né? Então eu queria trazer aí essa reflexão, esse ponto que todos nós vivenciamos, mas eu acho importante a gente, de alguma forma, tentar não sucumbir tanto, não se alienar tanto e não se poluir tanto, né? Excesso de informações, quanto que a gente vê de imagens, de contextos, de narrativas, e o quanto a gente é capaz de sustentar isso sem de alguma forma nos lesarmos, né? Então é isso.